Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica, sistemática, sequencial da Escritura. Nós lemos todos os dias um pouquinho, falamos um pouquinho a respeito do texto e vamos seguindo assim na sequência da leitura para recebermos as bênçãos de Deus. Os nossos comentários são a respeito do texto lido. Normalmente nossa programação é ao vivo, mas hoje, mesmo que não é ao vivo, estamos aqui mais uma vez para ler mais um pouquinho. Seja bem-vindo. Logo após a abertura, iniciamos. Pois bem, meus irmãos, nós estamos na leitura do capítulo 14, segundo livro de Samuel. Já estamos bem avançados na história de Davi. Nós estamos falando aqui de Davi e Absalão. Estou fazendo um contexto rápido para que a leitura possa fazer sentido para você. Absalão vingou uma violência, um estupro de sua irmã, matou o agressor. Mas tanto a irmã violentada quanto o agressor, quanto o próprio Absalão eram filhos do rei Davi. Realmente o mal foi despertado na casa, na família de Davi. Estupro, assassinato, assassino e muita tristeza. Chegamos no verso de número 14, nós vemos aqui que Absalão havia fugido para a família materna, para uma terra distante e estava sem pátria, não estava na sua casa. Ele que era um príncipe, e ele, como havia matado um rei, um príncipe herdeiro, que era Amon, era o príncipe herdeiro, era o filho mais velho do rei. Então agora ele, com uma tacada só, ele fez duas coisas. Ele vingou a sua irmã e preparou o caminho para ele próprio ser o rei. Veja que a atitude de Absalão foi sábia, premeditada, sábia no sentido de esperta, para limpar o terreno, para ele ser o próximo rei na falta de Davi, seu pai. Até quero fazer uma correção, que ontem eu estava dizendo de Jesus montado numa mula. Na verdade, Jesus estava montado numa jumenta, mas não era sobre um cavalo. Os filhos do rei montavam em mulas. E os que gostam de mulas, hoje, no dia de hoje, gira um comércio enorme a respeito de mulas e cavalos também, né? De equinos. E os reis naquele tempo, especialmente os filhos dos reis, os príncipes, usavam mulas. Mas Jesus, quando vier, vai voltar em um cavalo. Bem, voltando à nossa história, Davi ficou triste com a perca de um filho assassinado e com a perca do segundo filho, pois era um fugitivo acusado de assassinato. Veja que o mal estava realmente dentro da sua casa. E aí começamos então a leitura de hoje, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 14, verso 1. Como já dissemos, Samuel já morreu faz muito tempo. Aliás, Samuel morreu no capítulo 25, se eu não estiver enganado, 25 do primeiro livro. Mas o nome do livro, Samuel, segundo livro de Samuel, se refere às histórias iniciadas em Samuel, com a vida de Samuel. E provavelmente escrito por Natã, ou por outro profeta, ou alguém que é desconhecido para nós. Pois bem, vamos à leitura do capítulo 14, primeiro verso. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa,
E tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na sua boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. Bem, quero fazer um comentário aqui antes de prosseguir na nossa leitura, a respeito do interesse de Joabe de fazer isso. Quando ele percebeu no dia a dia que Davi sentia falta de seu filho, que era acusado de assassinato, ele sentia falta. E Davi foi ajeitar a aproximação de Davi com Absalão. E qual é o interesse? Vamos nesse sentido para você perceber qual é o interesse de Davi, ou melhor, de Joabe. Joabe, filho de Zeruia, Zeruia era irmã de Davi. Então Joabe era sobrinho de Davi, mas era o comandante. E o interesse dele em aproximar esses dois é porque ele via em Joabe uma possibilidade de ser o próximo rei e então fazer média com Absalão e fazer média até com o próprio Davi, pois ele, Davi, era o rei atual e ele precisava de alguns favores de Davi. E Joabe tinha uma sina sobre si. Ele era culpado de algumas coisas más que ele fez, que Davi estava esperando a hora para julgar a Joabe, alguns assassinatos que Joabe cometeu no ímpeto da sua vida. E ao beneficiar Absalão e promover Absalão ao reino, que era uma coisa que Absalão queria, e que Davi também tinha uma certa tendência, pois amava Absalão, mesmo acusado de assassinato. Então Absalão, ou melhor, Joabe, tinha um interesse. O interesse sabe qual é? É o interesse de, talvez no futuro, por ter ajudado Absalão, então a sua própria culpa ser perdoada. Veja que ele era astuto, programava as coisas e, veja bem, é curioso isso, né? Bom, vamos então. Ele foi e procurou uma mulher tecoíta da cidade de Tecoa, é uma aldeia de Benjamim. Talvez Joabe foi buscar essa mulher um pouco longe para ela fazer um papel, manipular o rei, mas o rei não podia conhecer ela. Então ele foi buscar, Joabe cresceu na região de Tecoa e ele certamente conhecia antes a sabedoria, o jeito de falar, coisa daquela mulher, e ele recrutou ela para aquele serviço. Verso de número 3. Vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida do seu irmão a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram o meu marido nome, nem remanescente nessa terra, sobre a terra. Do que ele está falando? Havia uma lei que, quando alguém morria, matava, alguém devia matar aquele assassino. No caso desse moço, da briga, suposta história criada por aquela mulher, ele não tinha direito a entrar na cidade de refúgio. Mesmo se ele entrasse, quando julgado, ele era realmente culpado, ele era tirado para fora. E havia essa lei que o assassino tinha que morrer, para que a culpa não ficasse na terra, na família e tal.
Mas também, em contrapartida, tinha outra lei, também de Moisés, também do tempo da lei de Moisés, que a família que não tivesse um herdeiro, perdesse o nome, era, era uma tragédia, era uma desgraça. Então, a família que perdia seus filhos e não tinha continuidade, que era uma coisa super, super, super importante, ficava desprezada, sem sequência, sem descendência, e era uma desgraça mesmo para aquela família. Então era uma questão de justiça que o rei tinha que julgar entre duas leis: a lei do vingador do sangue e a lei da descendência. E essa mulher criou uma história, supôs uma história que não era verdade, ela estava dramatizando, e por isso lemos o verso 7, falando do problema apresentado. Pois bem, verso 8: E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa e eu mandarei ordem acerca de ti. Ele quis se livrar dela, para não entrar na culpa, não entrar nesse julgamento, já que era declarado, e como é que ele ia inocentar um rapaz que era verdadeiramente assassino? O rei não quis julgar. Disse, vai embora, depois eu resolvo. E disse a mulher tecoita ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. Ela era muito sábia, então ela imaginou, o rei vai me ignorar, não vai dar resposta, porque ele não quer levar culpa. Ele não quer julgar um caso tão grave desse. Então ela disse, se houver culpa, que a culpa caia sobre mim. E era uma espécie de julgamento. Que a culpa caia sobre mim, só fala o que o senhor acha que deve ser feito. E disse o rei, quem falar contra ti, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. Ele deu poder, ele deu para ela um direito, dizer, olha, quem mexer contigo pode trazer e eu vou resolver. Disse ele, ora, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, para que os vingadores de sangue não prossigam na destruição e não extermine meu filho. Então disse ele, vive o Senhor que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Agora ele passou a defender o rapaz, se pôs do lado do rapaz assassino, supostamente assassino. Então disse a mulher, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele, fala. Ela ainda tinha mais um pedido, pediu com educação, gentileza, eu ainda tenho mais uma palavra. Meus irmãos, agora aqui o diálogo ainda fica mais difícil de compreender, mais argumentativo, mais profundo, mais inteligente. Onde é que a mulher queria chegar? Verso de número 13. E disse a mulher, por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. O desterrado era Absalão. E ela já começou a traçar uma história de cunho duplo, de duplo sentido. Ela já não estava falando mais dela e do filho que morreu. Ela já estava falando de Davi e de Absalão. E o rei, é claro, ele percebeu onde ela queria chegar. Disse, porque certamente morremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas cogita meios para que não fiquem banidos dele os seus desterrados. E se eu agora vir falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou e dizia, pois a tua serva, falarei, pois ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva, da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor para ouvir o bem e o mal
e o rei teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ela começou a elogiar o rei. De tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, falando para ele, conforme a sabedoria de um anjo de Deus para entender tudo que há na terra. Bem, meus irmãos, deixa-me voltar aqui. Esse texto aqui não tem assim uma mensagem muito clara para nós trazermos para o nosso dia a dia, mas ainda tem sim, é claro, a Bíblia ela é apta para nos ensinar em qualquer parte da vida. Pois bem, ela disse em outras palavras, a grosso modo ela está dizendo, meu rei, o senhor foi capaz de perdoar um filho que assassinou, o meu filho que assassinou um irmão? O senhor teve a capacidade e assumiu a responsabilidade de perdoar meu filho, no entanto, o senhor não quer perdoar o seu filho que matou o outro filho, o seu próprio filho. O senhor é capaz de me dar o perdão do meu filho, mas não está agindo do mesmo modo com o seu próprio filho. E aí Davi certamente ficou olhando profundo. Davi tinha medo de perdoar seu filho Absalão e temer a resposta do povo, porque o povo sabia que Absalão era culpado. Então ele temia a opinião popular, por isso deixava Absalão lá para onde ele tinha ido no exílio. Aí a mulher colocou ele, vamos dizer, no canto da parede, dizendo, meu rei, o senhor pôde assumir a responsabilidade e perdoar o meu povo, quebrando a lei de Moisés. Não quebrando, mas sendo soberano, fazendo algo, né, dizendo, até usou o termo assim, já que ele morreu, não tem jeito mais. É como água derramada na terra que não se ajunta mais. E agora tem que cumprir a lei, mas eu também não posso perder o restante dos direitos que eu tenho. E o Senhor está fazendo isso com o seu filho. Daí Salomão, ou melhor, daí Davi deu uma olhada para ela e disse, fale a verdade para mim. Tem o dedo de Joabe nisso tudo, não é? Aí ela disse, tem. Joabe é quem me ensinou isso, me falou isso. Claro, de novo, Joabe tinha interesse dos dois lados, em se beneficiar com o rei, ganhar favor do rei, e tinha interesse também de achar favor com Absalão, provavelmente o futuro rei. E Davi perdoou. Aí nós vamos ver na sequência que Davi perdoou Absalão, tem alguns pormenores nesse perdão, e Davi nunca deveria ter feito isso, viu? Pois vai causar-lhe mais tristeza ainda no futuro. Bem, apenas mais um comentário que eu quero fazer a respeito do verso de número 14. Depois dele falar das águas derramadas, ele disse, pois Deus lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fiquem banidos dele o seu desterrado. Deus não tirará a vida. Será que eu posso colocar essa frase aqui no presente? Deus não executa o juízo de imediato. Deus já não sai executando na mesma hora em que o pecado é cometido. Deus não sai na mesma hora executando o juízo, matando e tirando a vida. Mas Deus espera o tempo, cogita meios, procura meios, caminhos, para que aquele pecador encontre graça e perdão para a restauração. Meus irmãos, olha que frase poderosa, que declaração poderosa essa que nós lemos no verso de número 14. Deus espera
e ainda procura meios, Deus cogita meios para que o pecador ache espaço novamente e encontrar perdão. Isso Deus faz com o pecador até os dias de hoje. Isso Deus faz comigo, contigo. Já pensou se nós fôssemos julgados e condenados imediatamente cada falta que nós cometemos diariamente? O ser humano comete faltas, mas Deus cogita meios, Deus espera, Deus prepara caminhos, Deus espera o arrependimento, proveu sacrifícios no Velho Testamento, formas de cobrir o pecado, a culpa do homem. No Novo Testamento, Deus proveu um meio, que é o sacrifício do Calvário, o cordeiro no lugar do pecador. Pois bem, como nós vamos negar que Deus cogita meios para nos salvar? E esse foi o argumento mais forte usado daquela mulher tecoíta para com Davi, a favor de Absalão. Nós vemos na história que realmente Davi não podia ter feito isso. Ou ele deixava Absalão morrer no exílio, ou ele julgava ele conforme a lei e executava e condenava, mas o resultado disso foi amargo, foi tão triste, foi terrível. Agora Deus, quando dá oportunidades para o homem, ele devia aproveitar a graça, a misericórdia estendida, a bondade de Deus estendida e não voltar lá mais no pecado, não voltar mais lá na mesa do bar, não voltar lá mais no adultério, não voltar lá no velho homem. Nós devíamos aproveitar quando Deus cogita mais uma oportunidade, mais uma porta para nós sermos salvos. Porque Deus, quando estende misericórdia, não é por mérito nosso, é apenas misericórdia, graça, favor imerecido mesmo. Que esta leitura desta manhã possa te trazer uma profunda meditação e uma mudança na sua vida. Deus abençoe a todos. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós continuamos a nossa história e tem outras coisas profundas para nós vermos na história de Davi. Deus abençoe a todos, vocês que vão comentar aí, ou já comentaram, Deus abençoe a cada um. Vou ler e pelo menos dar um joinha na resposta de cada um. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir.